Queridos alunos, tudo bem? Eu sei que alguns de vocês devem estar com aquele friozinho na barriga. Afinal, hoje, 1º de novembro de 2021, começam as inscrições para o tão aguardado concurso para Auditor Federal de Controle Externo do TCU, Tribunal de Contas da União. Dessa vez, com a organização da Fundação Getúlio Vargas. Bom, eu estudei o edital e tenho duas informações importantes para vocês no que diz respeito à nossa disciplina, que é controle externo. A primeira é a seguinte: não acreditem em certas informações que andam por aí, que eu vi na internet, de que controle externo não vai ter um peso grande, que vão ser meia dúzia de questões, etc. Isso não é real. Eu acompanho os concursos do TCU desde 95. Foi o primeiro que eu fiz e foi o que eu fui aprovado. E em todos, a disciplina controle externo é decisiva para a sua aprovação. Por quê? Porque, além das questões propriamente ditas, que ficam ali catalogadas como controle externo, o conhecimento da disciplina controle externo vai ser fundamental para você resolver questões em todas ou quase todas as outras disciplinas, porque é um concurso para o Tribunal de Contas, então o controle externo permeia o próprio conteúdo programático de várias disciplinas. Por exemplo, a administração pública, você tem lá controle social e governança, nós estudamos isso em controle externo. Direito constitucional, tem lá fiscalização contábil, orçamentária e financeira, nós estudamos isso em controle externo. Nunca houve uma prova para Tribunal de Contas em que na disciplina de Direito Constitucional não tivesse uma ou duas ou mais questões que você resolve conhecendo controle externo. No direito administrativo tem lá o tópico controle da administração pública. Em auditoria governamental estão lá as normas de auditoria do TCU, a gente estuda isso. Em controle externo, em contabilidade pública, está lá lei de responsabilidade fiscal, normas sobre escrituração de contas. Escrituração de contas a gente estuda em controle externo. Administração financeira e orçamentária, está lá lei de responsabilidade fiscal, prestação de contas, a gente estuda isso em controle externo. Então, fique tranquilo, estudar controle externo vai te ajudar, não apenas nas questões propriamente ditas de controle externo, mas nas questões de várias outras disciplinas. Várias questões de outras disciplinas poderão ser resolvidas com sucesso conhecendo o controle externo. E o segundo ponto, também a segunda informação importante, é que o nosso livro aqui, Controle Externo, 9ª edição, que é de 2021, ele está rigorosamente de acordo com o edital. O edital está aqui dentro, o conteúdo do edital está aqui dentro. Então nós temos aqui entidades fiscalizadoras superiores, as EFS, está lá no capítulo 1, tópico 1.4, declaração de Lima, declaração de México, está tudo aqui, item 1.8. Depois, sistema de controle da administração pública brasileira, artigo 70 a 74 da Constituição. Bom, esse é o capítulo 2 do livro. Eu sempre digo isso em todos os cursos para os meus alunos. Este é o capítulo mais importante do meu livro. Essa é a base para o estudo da nossa disciplina. Quem domina o capítulo 2 do livro, quem domina as normas constitucionais de controle externo, acerta 50% das questões.
Então, é por onde nós começamos o estudo. É claro que eu pretendo que vocês acertem 100% ou quase das questões, mas o capítulo 2 é a base para vocês começarem a chegar perto desse resultado. Depois nós temos aqui tribunais de contas, funções, natureza jurídica e eficácia das decisões. Esse é o título do capítulo 3 do meu livro. Depois, Tribunal de Contas da União, natureza, competência e jurisdição. Jurisdição está aqui, ó, capítulo 4. Competência está aqui, capítulo 5. Eu sempre digo, depois do capítulo 2, o capítulo 5 é o mais importante. É o segundo mais extenso também. São as competências infraconstitucionais do TCU e dos demais tribunais de contas brasileiros. Muito importante esse estudo. Aqui nós vamos ter um detalhe importante. Quando eu falo das competências infraconstitucionais, eu cuido das competências que a Lei 8666 atribuiu ao controle externo. E o edital, na parte do direito administrativo, ele fala, além da Lei 8666, também da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos. E no que diz respeito ao controle externo, houve uma alteração significativa entre as duas normas. E as duas estão no edital. Olha, a Lei 14.133 saiu em abril e o meu livro saiu em janeiro, então ele não contempla ainda a Lei 14.133. O que eu vou fazer? Eu estou concluindo de hoje para amanhã um material complementar, tratando dessas competências que a NLL, vamos tratá-la assim, atribuiu ao controle externo. E o que muda em relação a 8666. Isso vai ser disponibilizado no site da editora, para todos aqueles que têm esse códigozinho aqui, que fica na orelha do livro e se cadastram no site da editora Método. Um outro material complementar que eu vou colocar diz respeito também ao item 1.3 do edital, que é a ISAI 20. O que é ISAI? ISAI são International Standards of Supreme Audit Institutions, ou seja, procedimentos de auditoria das entidades de fiscalização superior. O conteúdo dessa ISAI 20, ele está dentro do livro, mas não está num tópico específico. Então, para facilitar o estudo, eu também vou preparar esse material complementar, que também vai ficar disponível lá no site da editora, ok? E aí, nós temos, prosseguindo no edital, orçamento, julgamento e fiscalização. Perdão, organização, julgamento e fiscalização. Organização é o capítulo 6, julgamento é o capítulo 10, fiscalização é o capítulo 11. Então, estudando no livro, você está cobrindo aqui o conteúdo. E ainda tem lei orgânica do TCU e regimento interno do TCU. Isso significa que a banca poderá cobrar qualquer aspecto que esteja contido, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno do TCU. Onde eu vou conseguir isso? Nos demais capítulos do livro. Por exemplo, no capítulo 7 eu trato das sessões, no capítulo 8 eu trato dos processos de contas, no capítulo 9 são as tomadas de contas especiais, no capítulo 12 o controle interno, no capítulo 13 o direito de defesa. É muito comum ter questões sobre modalidades recursais, prazos, hipóteses em que se aplica este ou aquele tipo de recurso, e as sanções,
As sanções também costumam ser objeto de muitas questões nos concursos para o TCU e demais tribunais de contas. Que tipo de sanção pode ser aplicada pelo Tribunal de Contas? Quais as consequências? E isso eu cuido no capítulo 14 do livro. Então, estudando pelo livro, vocês vão estar muito bem preparados para o concurso do TCU, não apenas para a disciplina controle externo, como eu falei, mas para acertar questões de outras disciplinas. Bom, além do livro, você vai dar curso, professor? Sim, sim, eu estou me organizando para isso, estudando. Nós vamos fazer telepresencial, em alguns lugares vamos fazer presencial, se houver disponibilidade. Essa época de final de ano, né, tem Natal, Ano Novo, todos nós temos compromissos familiares, o professor tem, né, e os alunos também. Então, talvez eu grave algumas aulas antes, uns vídeos. Eu vou fazer algumas resoluções de questões e vou colocar no meu canal no YouTube, tá? Isso vai ser para todo mundo. É o canal Professor Luiz Henrique Lima, Controle Externo, no YouTube. Mas o curso mesmo, um curso até avançado de controle externo, nós vamos estudar aí. Eu estou recebendo alguns convites e vamos ver qual é o melhor horário, qual é a melhor plataforma, se é por Zoom, se é Google Meet, enfim, para que possamos ter uma interação com a turma quando não houver a possibilidade de aulas presenciais, tá certo? Mas olha, vamos começar o estudo e boa sorte, bons estudos, rumo ao TCU 2022. Até a próxima!